Momento de decisão. Logo após o transporte, chegamos na etapa de processamento, que pode ser feito de duas maneiras, via seca e via úmida, como mencionei. Processamento via seca. Existem dois métodos mais utilizados. Primeiro, o lote de café segue diretamente para a secagem em terreiro suspenso ou secadores. Veremos mais sobre secagem um pouco mais à frente, aonde vou detalhar os critérios de secagem. Segundo, o café passa pela pré-limpeza e o lavador para fazer uma separação de grãos, boias e passas e o café cereja. E dessa forma seguem para a secagem no terreiro suspenso ou secador, ou mesmo um misto entre terreiros e secadores. Nesta operação de separação já é executado uma limpeza de folhas, galhos, os galhos secos, impurezas, terras, torrões e pedras. Após essa passagem, ambos os lotes, nos dois processos, seguem para a próxima etapa, que é a secagem, que vocês irão conhecer um pouco mais adiante. Processamento por via úmida. O lote de café segue diretamente da pré-limpeza para o lavador para a separação de boias e cerejas. Em seguida, para a máquina despolpadora para a separação de grãos verdes e o despolpamento de grãos maduros. Uma dica para o café especial: use o descascador de cerejas sem o peso, para não pressionar os grãos com consistências mais duras, portanto, ainda não plenamente maduros. Uma nova separação pode ser feita para aproveitamento do lote, para o repasse dos grãos e também para os boias, passas, sendo sempre necessário verificar se não há dano no grão na passagem no despolpador. Esses danos são pequenas ranhuras que podem ocasionar nos grãos. O lote pós-passagem no despolpador poderá ser enviado para secagem ou ainda passar por novos processos, como a desmucilagem mecânica ou através de tanques de fermentações. Na sequência, a desmucilagem mecânica passa por um equipamento chamado desmucilador para a retirada da mucilagem, que é o mel que envolve o pergaminho. Essa quantidade a ser retirada de mucilagem pode ser controlada e retira-se toda a mucilagem ou somente parcial. O ponto negativo deste equipamento são os danos que causam aos grãos através de fissuras, cortes, que podem romper o pergaminho, não sendo muito recomendado na preparação dos cafés especiais, devido à dificuldade de controle a esses danos causados pelo equipamento. Os cafés, por esse método, são conhecidos como cerejas descascados, ou CDs, também conhecidos como pulp de natural, ou café de mel, honey coffee, semi-lavado ou semi-washed. Todos esses nomes são colocados de diferentes formas para um mesmo processo. O outro processo funciona através de tanques de fermentação. Colocar os lotes de café em tanques, usualmente a dimensão pode ser 8, 10 metros, permitindo o café ficar imerso em água. O tempo dessa imersão pode ser muito variável, considerando as condições de temperatura e ambiente. Alguns utilizam 10 horas e outros até 36 horas de fermentação. O objetivo é a retirada e o desligamento do mel contido na parede do pergaminho. Alguns utilizam este método de forma bem sucedida, tem sido através do despolpamento do lote na tarde e noite do dia anterior, e o café repousa à noite nos tanques de fermentação, e no outro dia, após uma movimentação dos grãos nos tanques, através de um rodo de café para movimentar e enxaguar os grãos dentro do próprio tanque. A caracterização de um café despolpado, este que fica dentro do tanque de fermentação, deve ser considerado a pleno, completo, somente após 20 horas ou mais dentro do tanque de fermentação. Quando obedecido esta condição, o grão de café, durante a torração, tem uma expansão celular diferenciada, com maior abertura
central do grão, conhecido como abertura da fenda central, com a exposição da película prateada. No nosso sistema de produção e preparo no Brasil, pouco se utiliza deste método de despolpamento pleno, com tanque e imersão de água por várias razões. Primeiro, pelo alto volume de água dispendido no preparo, e depois também devido à densidade dos grãos produzidos no Brasil, onde não se tem um ganho qualitativo. Por essa razão, o grande volume processado são cerejas descascadas com ou sem mucilagem. Chegamos na etapa de secagem. Você deve ter ouvido a expressão: o café deve ser seco de forma gentil e carinhosa. O café deve ser seco com muito cuidado. Conforme pesquisas realizadas e comprovadas pelo Dr. Flávio Borém, da Universidade Federal de Lavras. Antes das pesquisas científicas obtidas pelo Dr. Flávio Borém, a secagem era realizada de modo muito empírico. Fundamental na condução da secagem, o decréscimo gradativo, com muito cuidado, da temperatura baixa, consequentemente, possibilitar a umidade ir migrando internamente na estrutura celular dos grãos de maneira gentil e não abrupta. Assim, o resultado em lotes de café de alta qualidade serão uniformes e regulares nas cores e também mais duradouros nos atributos intrínsecos de qualidade. Existem diferentes tipos de secagem, como secagem de terreiro suspenso, secagem em estufa, que pode ser suspenso ou não dentro da estufa, e secagem em secador mecânico. Muitos produtores realizam a combinação entre mais de um tipo de secagem. Por exemplo, iniciam a secagem no terreiro e fazem a finalização no secador mecânico com a temperatura bem controlada. Um dos pontos fundamentais na secagem do café é que a mesma deve ocorrer de forma lenta, quase como se estivesse secando na sombra. Isto mesmo, quase secando a sombra, preservando a qualidade dos grãos de café. Erros nesse processo, utilizando temperaturas altas, acabam deixando a umidade retida nas células internas dos grãos, para mais tarde haver uma migração da parte interna do grão para a externa, ocasionando o embranquecimento precoce dos grãos. Também erros na falta de movimentação dos grãos nos terreiros são muito comuns, podendo ocasionar fermentações indesejáveis, acética, tipo vinagre, por fungos e bactérias, ocasionando um sabor semelhante a químico, conhecido como bebida riado, rio ou fenólico, que são muito depreciadas na qualidade, comprometendo a avaliação dos mesmos. Lotes com estas características de sabores não são aceitos como cafés especiais.